Olá, que alegria ter a sua companhia. Hoje a gente começa uma jornada que é muito mais do que um estudo, é um convite à transformação. Vamos mergulhar juntos na primeira carta aos Coríntios e a ideia não é tratar esse texto como algo antigo, distante, mas sim como uma palavra viva, que fala diretamente ao nosso coração e nos chama de volta à essência do Evangelho. Vamos lá? Olha, logo de cara, no comecinho da carta, o apóstolo Paulo já nos dá a chave de tudo. Preste atenção nessas duas palavras, santificados e chamados. Ele não está falando aqui de perfeição, sabe? Mas de uma identidade completamente nova que a gente recebe em Cristo. Não é sobre o nosso esforço, mas sobre o que Ele fez por nós. E a partir daí, vem esse convite maravilhoso para viver em comunhão com Ele e com todo o seu povo. Mas, afinal, qual é o propósito de uma jornada como essa? Bem, esse guia devocional nos propõe um caminho de escuta, uma escuta atenta, sabe? E de transformação de verdade. É um convite para a gente diminuir um pouco o barulho do mundo e voltar ao que é essencial, para redescobrir juntos o que realmente significa ser a Igreja de Cristo nos dias de hoje. E a ferramenta que vamos usar para essa jornada é a Lectio Divina Evangélica. E calma, não é nada complicado. Não se trata só de ler para acumular informação. É uma leitura que se torna oração, uma prática super antiga que nos ensina a ouvir a palavra com o coração, a mastigar o seu significado, a responder a Deus e, o mais importante de tudo, a deixar que ela mude a nossa vida no dia a dia. E é aqui que a gente percebe porque essa carta, escrita há quase 2000 anos, fala tão diretamente com a gente. A igreja em Corinto era, nossa, super vibrante, cheia de dons, mas ao mesmo tempo profundamente problemática. Tinha divisão, orgulho, confusão moral. Isso não soa um tanto familiar? É quase um retrato da igreja de qualquer época, inclusive da nossa. Paulo nos lembra que a igreja não é um museu de santos, mas sim um hospital para pecadores em processo de cura. Um povo em construção que depende totalmente da graça de Deus. Tá, mas diante de tanto problema, qual é a solução que Paulo apresenta? Ele não chega com um programa de 5 passos ou uma fórmula mágica. Ele faz algo muito mais profundo. Ele lembra àquela comunidade uma verdade fundamental. A única âncora que pode firmar qualquer igreja. Ela pertence a Cristo. Tudo começa e termina nele. E esse ponto aqui muda tudo. A mensagem de 1 Coríntios é um desafio radical à nossa cultura, que vive de aparência, de performance. A verdadeira espiritualidade, segundo Paulo, não está nos dons mais espetaculares ou no conhecimento teológico mais profundo. A marca de uma pessoa madura na fé é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. É a presença de Cristo se tornando visível através do amor, da humildade e da unidade. E não pense que isso é só uma teoria bonita, viu? Paulo é super prático. Ele vai nos detalhes do dia a dia. Ele mostra como o Evangelho se traduz em ações concretas, no jeito que a gente serve e perdoa, na nossa busca por uma vida pura, na forma como o nosso culto deve construir e não dividir, e claro, como o fio que amarra tudo isso na prática do amor que imita o amor de Cristo. Se a gente pudesse resumir toda a ética de Paulo em uma única frase, seria esta aqui. Esse versículo se torna uma espécie de bússola para todas as áreas da nossa vida, sabe? Das decisões mais simples até as mais complexas. O que a gente come, o que a gente bebe, nosso trabalho, nossos relacionamentos. O propósito maior que une tudo é a glória de Deus. Certo, agora que a gente já tem essa base, vamos para a parte prática. Como podemos usar este guia de forma que ele realmente faça a diferença? A ideia é tornar a Lectio Divina uma ferramenta simples e acessível para o crescimento de todo mundo. O método tem um ritmo, com 5 passos. Primeiro, a Lectio, que é a leitura atenta onde a gente simplesmente ouve o texto. Depois, a Meditatio, a meditação, que é quando a gente rumina a palavra, se perguntando: o que isso significa para mim? Em seguida, a oratio, a oração, que é a nossa resposta sincera a Deus. O quarto passo é a contemplatio, a contemplação, um tempo de silêncio para simplesmente descansar na presença de Deus. E por fim, a actio, a ação, que é o passo que tira a palavra do papel e a leva para a nossa vida. E para ajudar nesse processo, a sugestão é usar um caderno de reflexão. Pense nele como um diário espiritual mesmo, um lugar seguro para registrar o que Deus tem revelado, as áreas que estão sendo transformadas e os passos práticos de fé que a gente sente o desejo de dar. Toda jornada tem um destino, certo? Então, qual seria o objetivo espiritual ao mergulhar em 1 Coríntios dessa maneira tão intencional? Este estudo nos convida a focar em 4 objetivos bem claros. Primeiro, crescer em unidade, curando as divisões que tanto machucavam a igreja de Corinto.
Segundo, viver em santidade, entendendo que nosso corpo é templo do Espírito. Terceiro, servir com amor, usando nossos dons para edificar a comunidade e não para nossa autopromoção. E por último, esperar com esperança, mantendo o olhar firme na promessa da volta de Cristo. E para a gente ir terminando, a fonte nos presenteia com uma metáfora linda, a de um convite para se sentar à mesa. É uma imagem muito acolhedora, muito comunitária, de como a gente deve se aproximar da palavra de Deus. Essa imagem é muito poderosa. Cada capítulo é como um pão que é partido para nós. E é o próprio Espírito Santo quem nos alimenta com esse pão. A palavra se torna sustento, alimento de verdade, nos oferecendo verdades que não só informam a nossa mente, mas que curam, corrigem e renovam a gente por dentro. E este versículo vem para selar essa ideia. Participar da palavra é como participar do pão na ceia. Nos une. Reforça que o estudo da Bíblia nunca deveria ser uma atividade solitária, mas algo que nos conecta, que nos torna um só corpo. E assim chegamos à mensagem final, o grande resumo de toda essa jornada. O objetivo aqui não é, de forma alguma, só acumular conhecimentos sobre uma carta antiga. Se fosse só isso, a gente perderia o principal. A verdadeira meta é a transformação. É permitir que a palavra de Deus nos molde, nos refine, dia após dia, para que a imagem de Cristo se torne cada vez mais nítida em nós. Esse é o verdadeiro propósito de abrir as Escrituras. E então, esta nossa reflexão nos deixa com uma pergunta para levar para a vida. O que realmente significa, na prática, no nosso dia a dia, ter uma vida que está firmada na cruz? Uma vida que transborda amor e que é guiada pela verdade? Uma excelente questão para a gente continuar meditando.